efetividade e segurança da vacina contra a Covid-19 em profissionais da saúde e a tecnologia do RNA mensageiro. Este é um evento coordenado pelo Departamento de Assuntos Médicos, Estudos Clínicos e Vigilância Pós-Registro, DEAME, de Biomanguinhos, Fiocruz, e conta com apoio da Rede Fiocruz Pesquisa Clínica, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e do Escritório de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Biomanguinhos, Fiocruz. E antes de iniciarmos a nossa programação, eu venho trazer um aviso importante. Este evento está sendo gravado pelos organizadores em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, número 13.709 de 2018. Então, ressaltamos que é proibido qualquer gravação, reprodução ou captura de tela realizada pela audiência sem autorização expressa dos organizadores e pode configurar a violação à legislação vigente, uma vez que envolve tratamento de dados pessoais, como imagem e voz, sem base legal adequada. Então, dessa forma, solicitamos, por gentileza, que não sejam realizadas gravações nem capturas da tela durante a transmissão. Informamos, por fim, que, em momento oportuno, a gravação do webinar ficará disponível no canal da RFPC e no canal da Fiocruz do YouTube também. E, ao longo das nossas apresentações, vocês poderão enviar as perguntas através desse formulário, pelo QR Code, e nossa declaração de participação ao final do evento também será enviada a todos. E tem um excelente evento, uma boa tarde. Eu chamo vocês agora. Helena, por favor. Boa tarde a todos. Sou Helena Nasser, coordenadora técnica da Rede de Estudos Observacionais. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes. Vamos dar início à programação do primeiro Web Rede, Efetividade e Segurança da Vacina contra a Covid-19 em Profissionais da Saúde e a Tecnologia do RNA Mensageiro. Para isso, convido para a abertura doutora Lurdinha Maia, médica formada pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em pesquisa clínica pelo INE Fiocruz, com especializações em saúde pública, planejamento em saúde, desenvolvimento de recursos humanos e medicina tropical. Desde 2005, doutora Lurdinha atua em Biomanguinhos Fiocruz, onde atualmente é gestora do Departamento de Assuntos Médicos, Estudos Clínicos e Vigilância Pós-Registro, DEAN. Sheila Matsuoka, farmacêutica, graduada pela Universidade de Brasília, especialista em vigilância sanitária pela PUC de Goiás e mestre em tecnologia de imunobiológicos por Biomanguinhos Fiocruz. Sheila tem ampla experiência na área de assuntos regulatórios e atualmente é assessora da Vice-Diretoria de Inovação de Biomanguinhos Fiocruz. Patrícia de Campos Couto, analista técnica de políticas sociais com trajetória consolidada na interface entre ciência, regulação e gestão pública. Doutoranda em Ciências e Tecnologia em Saúde Pública pela Universidade de Brasília e mestre em Saúde Pública pela ENSP Fiocruz. É especialista em toxicologia em saúde coletiva. Atualmente é coordenadora geral de evidências e pesquisa em saúde do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Sua atuação destaca-se pela integração entre evidências científicas e tomada de decisão governamental. Flávia Furtado Molinari, farmacêutica pela Universidade Católica de Brasília, mestre em patologia molecular pela Universidade de Brasília e doutora em ciências genômicas e biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente é consultora técnica na Coordenação Geral de Fomentos à Pesquisa em Saúde, do Departamento de Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Doutora Lourdinha, por favor. Gente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande dar início a este evento que vai marcar uma série de webinars dedicada à apresentação dos resultados dos projetos da Rede de Estudos Observacionais para o monitoramento da efetividade e da segurança das vacinas contra a Covid-19 no Brasil e a história natural da doença em crianças e adolescentes. Este projeto teve início em 2021, a partir de uma iniciativa do DECIT, Ministério da Saúde, com coordenação operacional do DEAME e a coordenação científica do Dr. André Dyer, da Plataforma de Pesquisa Clínica da Fiocruz, da Vice-Presidência de Coleções Biológicas. No webinar de hoje, nós vamos conhecer o eixo 2 da rede,
que teve como foco na efetividade e segurança das vacinas em profissionais de saúde e seus principais resultados, além de trazer uma visão geral sobre a tecnologia de RNA mensageiro e suas contribuições para o desenvolvimento de vacinas. Ao longo dos próximos meses, novos webinários serão realizados e divulgados com a apresentação dos resultados dos outros estudos da rede. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão aqui, dizer que são todos muito bem-vindos, aos palestrantes, ao pessoal do DECIT e todos aqueles que estão aqui para nos ouvir. A intenção é que a gente possa demonstrar o que é que a ciência está fazendo em prol do Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma honra representar. Meu nome é Sheila Matsoca. É uma honra representar a Vice-Diretoria de Inovação de Biomanguinhos, Fiocruz, na abertura do Web Rede. É um espaço que ele é dedicado à divulgação dos resultados da rede dos estudos observacionais. Nessa primeira edição, nosso objetivo é apresentar para vocês o estudo voltado aos profissionais de saúde, além de refletirmos um pouco sobre a plataforma de RNA mensageiro no desenvolvimento de vacinas. A rede, ela reúne instituições, pesquisadores e colaboradores que desde o início da campanha de vacinação no Brasil, em 2020, atuam de forma integrada para gerar evidências científicas robustas sobre a segurança e a efetividade das vacinas contra a Covid-19, contribuindo também para a compreensão da evolução da doença. Então, após quase 5 anos, especialmente é relevante, né, compartilharmos esses resultados com a sociedade, reforçando a importância de desenvolver informações confiáveis, produzidas com rigor científico e de tornar o conhecimento acessível para a tomada de decisão nos procedimentos e nas condutas relacionadas à saúde da nossa população brasileira. A rede, né, essa rede composta por esses profissionais de excelência, reafirma a importância de produzir, né, a ciência com qualidade, integrar os esforços institucionais e manter a prontidão, né, para responder, né, com agilidade, com base em evidências, os desafios sanitários, né, que são muitos, fortalecendo a ciência nacional e contribuindo para a soberania do país. Então, desde já, eu agradeço o convite por estar participando aqui dessa abertura e agradeço a todos e desejo um excelente e inspirador encontro. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui online. Boa tarde, Lourdinha, boa tarde, Sheila. Eu fico, assim, eu sou a Patrícia Couto, como coordenadora geral de evidências e pesquisa em saúde, representando aqui o Departamento de Ciência e Tecnologia. Eu fico, primeiro, muito feliz com o convite para estar aqui no primeiro webinar feito dessa rede, essa rede que ela foi, assim, um chamado do próprio DECIT no auge da pandemia, lá em 2021, que a gente vai e pede ajuda aos pesquisadores para poder que traga informações científicas, né, para a gente poder, então, sobre toda a vacinação, né, de Covid, e que a gente pudesse, então, com evidências científicas, combater ou minimizar os danos de um negacionismo, né, que se instaurou naquela época e que continua, né, é uma coisa triste de se dizer, mas é verdade. E a gente, então, tem esse projeto, que é um grande projeto em 5 eixos, que na verdade são 5 projetos em si, e que vem trazendo informações para a gente, né, evidências para a gente sobre a efetividade da vacina em vários tipos de população, a segurança, a intercambiabilidade, né, os impactos da vacinação na redução de casos graves, enfim, tantas evidências necessárias
para a gente mostrar que vacina é segura, para a gente mostrar que, sim, vacinar é uma medida sanitária necessária e que a gente precisa avançar e recuperar todo o prejuízo que a gente teve, né? Então, eu desejo um ótimo webinar para todo mundo que está presente e estou louca para ver todos os resultados. Obrigada, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Oi, pessoal, boa tarde. Não estava previsto que eu ia falar, viu? Eu sou a Flávia, sou consultora técnica do Departamento de Ciência e Tecnologia, sob coordenação da Patrícia. Eu faço a parte burocrática do Redes, junto com a Helena. A gente sofre, mas é muito bom ver o estudo caminhando. A gente passou por um período complicado desses últimos tempos, para conseguir organizar nosso orçamento. E eu agradeço demais a equipe do projeto, porque eles trabalham sempre muito junto e muito organizado, que facilita muito a minha vida aqui. Então, às vezes, eu ia atrás da informação e a Helena já estava com a informação pronta. E isso para a gente que está aqui do outro lado, é gratificante, porque vocês conseguem entender a importância do nosso trabalho, né? Às vezes parece que é só implicância nossa, ou porque a gente está querendo arrumar problema onde não tem, mas vocês nunca reclamaram de nada, isso é muito bom. Então, sempre, todo dia eu recebo um e-mail, a gente publicou artigo tal, a gente publicou artigo tal. Eu falei para Helena que eu só quero ver o resumo executivo de todos esses artigos no final. Então, é muito bom isso. E o empenho que vocês têm também de mostrar para a gente o que está sendo produzido o tempo inteiro, né? Hoje, um dos nossos grandes gargalos, a Patrícia sempre comenta isso, é o nosso monitoramento, que a gente ainda precisa, né? Tem muita coisa a melhorar e muita ideia que eu dou às vezes, vem do que vocês mostraram para gente. Então, isso é muito bom, né? Saber que um estudo que foi uma encomenda do Ministério, além dos resultados, né, que foram solicitados, foi um projeto que não foi fácil de ser construído, foi muito suado, né? E além dos resultados, das evidências que vocês têm mandado para a gente sempre, a gente consegue também tá tendo outros tipos de resultado. Então, a disseminação dos resultados, o material que vocês mandaram para a gente aqui, que vocês distribuíram nas escolas, fez um sucesso danado aqui, quase deu briga, porque todo mundo queria, né? Então, foi muito legal. Então, isso para mim, para a gente que está aqui, principalmente para mim, como que acompanho vários outros projetos, é muito bom a gente conseguir ver o resultado final sendo aplicado, né? Então, eu sou muito grata a Lurdinha, a Helena, a Lurdinha, acompanho a Lurdinha em outros projetos de sarampo. Lurdinha sempre muito respeitosa, né? Sempre me fazendo mil elogios. Obrigada, Lurdinha. Muito bom trabalhar com vocês, tá, gente? Obrigada e parabéns aí pela organização do evento. A Helena tá sempre. E outra coisa, muito importante, tudo que vocês fazem, vocês sempre pedem a nossa validação. Isso é muito importante, tá? E eu agradeço de coração. E eu vou roubar a Helena. Obrigada, gente. Obrigada, Flávia. Então, agora a gente vai continuar o nosso webinar e eu vou só contextualizar um pouco para todos o que é a rede, tá? E depois a gente passa para os resultados do eixo 2. A rede de estudos observacionais para o monitoramento da efetividade, da segurança e da vacinação da Covid no Brasil, 19 no Brasil, e a história natural em crianças e adolescentes, que a gente chama carinhosamente de rede de estudos observacionais, ou rede Covid-19. O objetivo geral da rede era avaliar a efetividade, a imunogenicidade e a segurança da vacinação contra a Covid-19 implementada no Brasil pelo PNI, de acordo com o previsto no PNO, e em situação de erro programático, incluindo análise da história natural da doença em crianças e adolescentes. Como foi já mencionado, essa rede de estudos observacionais foi iniciada, né, implementada em 2021 como uma iniciativa do DECID. A rede ela é estruturada em 5 eixos e a gente tem 6 projetos, porque o eixo 1 a gente acabou dividido em 2 sub-eixos.
Cada eixo ele é patrocinado, né? Ele é coordenado por uma diferente instituição. O eixo 1 está sob coordenação de Biomanguinhos e ele avaliou a efetividade da vacinação na síndrome respiratória aguda grave. Esse estudo ele finalizou em 2024, é um estudo semi-ecológico. O eixo 1B avaliou a efetividade da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O eixo 2 ele é patrocinado pelo Hospital Universitário da Universidade de Brasília, EBSER, e avaliou a efetividade e segurança das vacinas de Covid-19 em profissionais da saúde. É esse estudo que a gente vai conhecer um pouquinho melhor a seguir com a Dijane. O eixo 3 ele é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e avaliou a segurança, efetividade e duração da imunidade, em participantes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, como, por exemplo, lúpus ou artrite reumatoide. O eixo 4 é da Faculdade de Medicina da UF e avalia aspectos clínicos, imunológicos e epidemiológicos da Covid pediátrica. E o eixo 5 é da Fiocruz, do IOC, e avalia a intercambiabilidade de vacinas. Tirando o subeixo 1A, que finalizou em 2024, todos esses estudos estão em fase final de execução. Além dos estudos, a gente também tem uma equipe trabalhando na decodificação desse conhecimento, do conhecimento científico, para a população em geral. E eles trabalham em 3 pilares. No pilar digital, com a com a produção, né, na verdade, de posts de redes sociais, vídeos curtos e podcasts sobre cada eixo da rede. Além disso, a gente tem um pilar educativo com a produção de cartilhas para profissionais de saúde, público pediátrico e educadores em saúde, além de jogos educativos que a gente tem utilizado em alguns eventos de divulgação científica que a gente tem participado. Além disso, a gente tem a publicação de materiais institucionais, como resumos executivos, releases e resumos também para o site, né, explicando o que são esses estudos, e toda essa produção, além da produção científica, né, dos artigos publicados, a gente vai deixar no site da vacina, que ainda está em produção. Além disso, esses conteúdos que estão sendo produzidos ainda estão em fase final de revisão e vão ser divulgados depois pelos canais institucionais. E aqui só para a gente ter uma noção do tamanho da rede, né? A rede foi desenvolvida em 34 centros de pesquisa em 16 estados brasileiros. A gente contou com o apoio de 10 laboratórios em 4 estados. Participaram dessa rede 50 pesquisadores, com o apoio de mais de 200 colaboradores. A gente teve uma grande capacitação de profissionais para atuar em pesquisa clínica. E os estudos da rede, até presente data, visitaram mais de 13 mil participantes e acessaram 158 milhões de registros de vacinação e 2 milhões de registros de casos graves de Covid. É isso, obrigada. Eu só queria realmente contextualizar o que era a rede. Não deixe de enviar suas perguntas pelo link aqui do RedCap ou pelo QR Code. Então, agora, vamos conhecer mais sobre o eixo 2. Como eu mencionei, o eixo 2 foi coordenado pelo Hospital Universitário da UNB, da EBSER, sob a liderança da pesquisadora farmacêutica e doutora em Ciências Biológicas, Deidilana Mendonça da Silva. O eixo 2 conta com a coordenadora, a doutora Dijane Duarte, que é fisioterapeuta, mestre e doutora em Ciências Biológicas pela USP, com pós-doutorado na Escola de Medicina da Universidade de Indiana. Atualmente, a doutora Dijane coordena o Laboratório de Ensaios Farmacológicos, é professora do Departamento de Farmácia e de Ciências da Saúde, além de coordenar os cursos Stricto Sensu do Decanato de Pós-Graduação da UNB e é membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapia Experimental. Desculpe, Terapêutica Experimental. É com você, Dijane. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Bom, primeiro é um prazer estar aqui compartilhando com vocês os dados referentes ao eixo 2. Antes de iniciar, eu queria fazer uma breve contextualização de como foi que a gente começou o eixo 2. Quando a rede foi formada no início da pandemia, né, o Ministério da Saúde fez um chamamento para todas as universidades e laboratórios do país para colaborar no estudo da Covid-19 e das vacinas, e a gente iniciou o estudo, propôs o estudo logo no início da vacinação. No entanto, a gente só pôde iniciar o estudo quando a gente estava começando a terceira dose.
Então, o estudo do eixo 2, ele compreendeu 8 centros diferentes e ele iniciou por causa do esforço destes pesquisadores e colaboradores que aceitaram o desafio de, naquele momento da pandemia, fazer um estudo de vida real para entender a efetividade e a segurança das vacinas Covid-19 nos profissionais de saúde. Então, era uma população que estava, durante toda a pandemia, muito exposta à infecção pelo SARS-CoV-2, estava emocionalmente afetada, mas era aquela que estava lá na linha de frente todos os dias para contribuir para a mitigação da pandemia no nosso país. Então, primeiro, antes da gente começar a apresentar os dados, eu queria agradecer a esses profissionais de saúde que estiveram durante toda a pandemia à frente do que nós travamos contra não só o vírus, mas também a desinformação que se fez muito presente naquela época e, infelizmente, como já disseram, ainda temos hoje em dia. Então, primeiro eu queria saudar essas pessoas e que tão gentilmente aceitaram participar do nosso estudo. Também queria agradecer a todos os colaboradores que passaram pelas nossas equipes. A gente treinou mais de 100 pessoas no Sevacov, que é como a gente carinhosamente chama o eixo 2, então a gente vai falar Sevacov aqui durante muitos momentos. Então, assim, é uma alegria imensa estarmos aqui hoje. O estudo ainda não, a gente já finalizou as coletas e praticamente as análises dos dados, mas nós ainda temos alguns dados sendo analisados, então eu vou falar isso no decorrer da minha fala. E, além disso, eu queria dizer que o estudo ele também serviu para que a gente, no momento da pandemia, treinasse novos profissionais e novos pesquisadores. Então, aqui comigo hoje, eu tenho 2 jovens pesquisadores para apresentar os resultados para vocês. A Denise, que é uma egressa da UNB, do curso de farmácia da UNB, e que hoje é mestre em medicina tropical, fazendo seu mestrado no Estudo Sevacov, e vamos ter também o Vitor, depois do encerramento da nossa fala, que é um egresso também da UNB, do curso de odontologia, e que começou no estudo como um aluno voluntário da graduação, fez o seu PIBIC conosco, e hoje é aluno de mestrado do programa de medicina tropical aqui da UNB. Então, a gente está trazendo aqui para vocês hoje, com muito carinho, parte dos dados que a gente gerou ao longo desse estudo, mas também para dizer a importância do Ministério financiar esse tipo de estudo, porque ele também contribui para a formação de novos pesquisadores que vão participar do enfrentamento de qualquer condição de saúde que a gente tiver no futuro. Então, é com muito orgulho que eu estou aqui hoje. Eu vou passar a palavra para a Denise. A Denise, além, né, de ter feito seu mestrado no programa de medicina tropical no Estudo Sevacov, ela também fez parte da nossa equipe de colaboradores. Então, ela era entrevistadora e ela está conosco desde o início do estudo. Então, primeiro a Denise vai apresentar o início dos dados, depois, em sequência, eu vou entrar e depois nós teremos o Vitor. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade em estar aqui conosco para o conhecimento dos dados que iremos apresentar. Bom, como a professora Diane deu uma prévia, nós iremos apresentar os dados prévios do estudo. Não serão apresentados Eu acho que a gente não está escutando ela. Me Eu tô escutam ouvindo. agora? Não, eu estava ouvindo o Eu tô tempo escutando todo. tranquilo também. Eu tô ouvindo tranquilo também. Ah, então tá bom. Bom, desculpem. Nós não iremos apresentar os dados por completo, porque o processo já está em processo de submissão para publicação do artigo, então, com isso, nós temos essa limitação, tá? Mais uma vez, muito obrigada a todos e vamos lá. Bom, eu irei iniciar a apresentação para vocês do estudo Efetividade e Segurança das Vacinas da Covid-19, distribuída pelo Programa Nacional de Imunização em Profissionais de Saúde, carinhosamente chamado de Sevacov-Pro. Bom, o estudo Sevacov-Pro, ele faz parte do eixo 2 da rede, e ele foi um estudo de fase 4, no qual foi do tipo observacional,
coorte retrospectivo e prospectivo, porque durante as entrevistas nós coletávamos dados regressos, né, da nossa população de estudo. Como a vacinação iniciou no país em janeiro de 21 e nós conseguimos iniciar o estudo somente em setembro de 21, os dados de infecções durante o ano de 2020 e de vacinação desse período de janeiro a setembro de 21 são considerados retrospectivos, e a partir daí o acompanhamento que nós tivemos com esses participantes. A nossa população de estudo foi de profissionais de saúde maiores de 18 anos, de todos os níveis de escolaridade. Eles poderiam ser vacinados ou não vacinados, para que nós tivéssemos um grupo controle. Os centros, por ser um estudo multicêntrico, nós tivemos 8 centros que foram espalhados nas 4 regiões do país, ficando de fora somente a região norte, e isso foi algo que aconteceu bem no finalzinho do processo de distribuição e de elenco dos centros. Tivemos centros em Brasília, que era o centro coordenador, outros 2 no Rio de Janeiro, um na UERJ e um no INC. Tivemos um centro em Belo Horizonte, vinculado ao FMG, um centro em Pelotas, vinculado à Universidade Federal de Pelotas, um em Campo Grande, vinculado à Federal do Mato Grosso do Sul, e um em Vitória, vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo, e um em Aracaju, vinculado à Federal de Sergipe. Nós tivemos um acompanhamento de até 36 meses com esses participantes, e isso variava de acordo com a data da primeira dose recebida por esse participante. Os objetivos do estudo eram de avaliar a segurança e a imunogenicidade das vacinas da Covid-19 na nossa população, que eram profissionais de saúde, bem como a incidência de casos sintomáticos graves e moderados em casos de Covid-19 positivo. Para a nossa metodologia, nós utilizamos as entrevistas, elas eram captadas através da plataforma RedCap. Além disso, nós também realizamos o processo de recrutamento, do qual um link já vinculado ao RedCap era encaminhado aos potenciais participantes, que eram profissionais de saúde que atuavam nos hospitais universitários vinculados a essas universidades. E conforme o potencial participante respondia esse link, nós já tínhamos essa resposta tudo dentro da plataforma para ficar rastreado. As visitas de segmento todas foram preenchidas também em formulários do RedCap, e nós também realizávamos contatos telefônicos com esses participantes, porque ao longo do tempo as visitas foram ficando mais espaçadas. Então, para que nós mantivéssemos o vínculo e o conhecimento de potenciais infecções, novas infecções ou qualquer outro evento que estivesse acontecendo com o participante, era encaminhado mensalmente um contato telefônico para saber questões de saúde, como é que ele estava. Os dados vacinais foram coletados através do cartão vacinal do participante ou comprovante vacinal, ou também quando nos era entregue a certidão vacinal, carteira vacinal, que era disponibilizada através do aplicativo Meu SUS. As infecções foram validadas através de autorrelato dos participantes, mediante comprovação com um teste, um laudo positivo ou um atestado médico que constasse a CID referente à Covid-19. Para análise dos anticorpos IgG anti-SRBD, que era o de nosso interesse para avaliar a imunogenicidade dos participantes, nós utilizamos o imunoensaio de micropartículas por quimioluminescência, e através de um equipamento Arctec 1000 SR, e através dos kits SARS-CoV-2 IgG2 Quant, ambos da Abbott. A nossa análise estatística ela foi feita através do software Prisma, com aplicação também do R para fazer toda a análise estatística. Nossos gráficos são todos plotados com valores de medianas, que apresentam um intervalo interquartil entre 25% e 75%.
Utilizamos também testes U de Mann-Whitney e Wilson and Sink. Os procedimentos foram distintos da seguinte forma. Como falado anteriormente, a nossa data de referência seria a data da primeira dose recebida por cada participante. E para os participantes que eram não vacinados, nós consideramos a data de 17 de janeiro de 21, que foi a data em que foi iniciado a vacinação aqui no Brasil. Nesse procedimento, nós tivemos até 9 visitas programadas, sendo que na visita inicial era aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido a todos os participantes, eram esclarecidas as suas dúvidas e somente após a completa leitura, esclarecimento de dúvidas e assinatura, nós partimos para a entrevista. Em todas as outras visitas, eram realizados questionários clínico-epidemiológico para coleta de informações, coleta de sangue para que nós pudéssemos avaliar a imunogenicidade através dos kits e do equipamento da Abbott, e também para fazer a coleta da imunidade celular e de soroneutralização em uma amostra, um recorte da nossa população total. Nós tivemos um cronograma de visitas e avaliações que foi intercalado entre 3, 6, 9, 12, 18, 24 e até 36 meses. E como foi um estudo de vida real, nós precisamos ir nos adaptando conforme as coisas foram acontecendo, as novas atualizações, indicações, orientações das organizações competentes, com isso, as doses de reforço. Para que nós pudéssemos coletar as informações corretas quanto a eventos adversos e imunogenicidade pós-doses de reforço, foram adicionadas visitas extras específicas para cada uma dessas doses, de modo que, para cada reforço, era indicado que o participante comparecesse ao centro entre 15 e 45 dias para também responder o questionário e realizar a coleta de amostra sanguínea. E no caso da dose bivalente, foi estabelecido um período maior. Ele fez mais coletas referentes a essa dose. Então, foi uma entre 15 e 45, uma com 90 dias e outra coleta com 180 dias. O estudo Sevacov, ao longo desses até 36 meses de acompanhamento dos seus participantes, realizou aproximadamente 23 mil visitas, contabilizando todo o acompanhamento e as visitas extras. Além disso, foram realizados mais de 23 mil análises de dosagem de anticorpo, porque no caso da dose bivalente, por exemplo, o participante poderia realizar até 3 coletas referentes à mesma dose. Então, isso ia variar se o participante recebia ou não a dose de reforço para ser contabilizado no final. E foram capacitados mais de 110 profissionais de saúde que atuaram como entrevistadores, coletadores e auxiliares de pesquisa. Dentre os profissionais de saúde, nós temos diversas formações, desde enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, odontólogos, vários. Com isso, agora apresento a vocês a população do nosso estudo. Nós conseguimos elencar 5.062 participantes ao todo. Destes, 8 foram considerados missing, porque como a gente foi realizando as coisas e as novidades iam chegando, as autorizações novas iam chegando, uma estratégia de recrutamento que nós tivemos foi fazer divulgação do estudo durante a vacinação do primeiro reforço, por exemplo. Então, nesse momento, 8 pessoas acabaram assinando o termo de consentimento, fazendo a coleta de sangue, iniciando a sua entrevista, mas quando foi para retornar, não quis continuar o estudo, ou então deu uma informação incorreta, que era incapaz de seguir a gente fazer a coleta de dados, retiraram seu consentimento, por isso eles são considerados missing da nossa amostra. Diante disso, nós ficamos com 5.054 participantes, de modo que na visita inicial, o centro da UNB tinha 839 participantes, o FMG com 501, INC com 502, o FPEL com 451, UFES com 661, o ERJ com 651,
o FMS com 720 e a UFS com 737. Ao longo desses até 36 meses de acompanhamento, nós tivemos 879 participantes bloqueados, porque optaram por não dar seguimento, mudança de estado, de emprego, e outros 656 que deram perda de segmento. O que foi considerado perda de segmento, apesar das tentativas dos centros em entrar em contato com os participantes, em disponibilizar a equipe para realizar a coleta, sua visita no seu local de trabalho, eles não davam retorno. Então, isso tinha um protocolo, a gente tinha uma quantidade máxima de contatos a serem realizados até que esse participante fosse considerado uma perda de segmento. Com isso, no final do estudo, nós tivemos o centro da UNB encerrando suas atividades com 610 participantes, o FMG com 312, INC com 416, o FPEL com 262, UFES com 555, o ERJ com 282, o FMS com 640 e o UFES com 504, finalizando assim o estudo em até 36 meses esse quantitativo em cada centro. Apresentando a vocês a nossa população de estudo, majoritariamente a nossa população foi composta por profissionais de saúde do sexo feminino, sendo quase 81% da nossa população. Isso reflete bem o que nós acabamos observando dentre a categoria de profissionais de saúde. É mais comum nós encontrarmos mulheres mesmo. A idade, ela foi dividida a cada decanato, então separamos profissionais menores ou iguais até 30 anos, entre 31 e 40, 41 e 50, 51 e 60 e acima de 60 anos, sendo que 33,9% estavam na faixa etária de 31 a 40 anos, desculpem. A raça, ela foi considerada por autodeclaração dos participantes, e os pretos que se autodeclararam da raça preta foram 48,7%, e essa é uma adequação que nós seguimos conforme os dados do IBGE, que fazem a somatória entre quem se autodeclara pardo ou preto. Em relação à educação, 38% da nossa população informou ter especialização. Isso era identificado como pós-graduação, lato stricto sensu, desculpa. E entre a profissão, nós tivemos 29,7% de técnicos de enfermagem, né, exemplificando que a nossa população era de todos os níveis de escolaridade. E em relação à renda, os nossos participantes autodeclararam que recebiam entre 5 mil e 10 mil reais, como 34,7% de nossa população. Apresentando para vocês o esquema vacinal que nós obtivemos, 5.047 participantes, ou seja, 99,7%, foram vacinados, completaram o esquema vacinal com o regime primário, pelo menos, dos quais, no regime primário, nós tivemos a maioria de participantes recebendo as vacinas da Coronavac, equivalente a 76%. O primeiro reforço foi majoritariamente de doses da Pfizer, em que 95% da nossa população que estava apta a receber essa vacina recebeu uma dose da Pfizer. O segundo reforço, nós já observamos que houve um equilíbrio maior entre as doses, mas mesmo assim, o imunizante da Pfizer ainda permaneceu sendo o que mais foi administrado, com 41% da nossa população recebendo esse imunizante. E, por fim, a dose bivalente, o reforço bivalente, foi administrado em até 38,5% da nossa população. E aí o reforço bivalente, a gente acaba não categorizando ele como um terceiro reforço, ou primeiro e segundo reforço, exatamente por isso, porque o participante que já houvesse recebido o regime primário estava apto a recebê-lo, o reforço bivalente, já como um reforço.
E essa, por exemplo, é uma informação que nós trazemos destrinchada no artigo que será publicado futuramente. Agora eu apresento a vocês os dados de imunogenicidade da nossa população. No eixo Y do nosso gráfico, nós temos as unidades de anticorpo por ml de sangue dos participantes. Esse gráfico ele é plotado em log de 10 para que coubesse tudo certinho. No eixo Y, nós temos o tempo de acompanhamento desses participantes. Esse tempo de acompanhamento ele foi plotado em dias, sendo o máximo até 900 dias de acompanhamento, que seria o equivalente aos 36 meses. Aqui na parte superior dos gráficos, vocês poderão observar o número de participantes que realizaram a coleta em cada um desses dias, dessa fração de dias. E no primeiro quadro, na figura A, nós temos os dados da imunogenicidade de participantes que receberam o regime primário completo. No gráfico B, nós temos quem recebeu o primeiro reforço. No gráfico C, o segundo reforço. E no último gráfico D, nós temos quem recebeu a dose bivalente. Essa análise inicial que eu vou apresentar para vocês, o resultado, nós realizamos a comparação de quem recebeu o primeiro reforço e o trecho, o tempo estabelecido para ser apresentada essa... Gente, fugiu a palavra. Essa comparação, desculpem, é o trecho de 181 a 270 dias, em que nós observamos que os profissionais que receberam o primeiro reforço, ao final de 270 dias, apresentavam até 2 vezes mais anticorpos do que quem permaneceu com o regime primário. Lembrando que, talvez não tenha ficado claro na minha fala, essas pessoas que até 900 dias continuam aqui no quadro de regime, no gráfico de regime primário, é porque finalizaram o estudo somente com a dose do regime primário. Assim como quem está no gráfico B até o final permaneceu somente com o primeiro reforço e assim por diante. Gráfico C com o segundo reforço e o gráfico D quem recebeu a dose bivalente, tá? E essa diferença foi aqui observada entre o gráfico de quem recebeu o primeiro reforço com quem permaneceu com o regime primário até 270 dias, obtinha uma imunogenicidade de até 2 vezes maior do que quem permaneceu somente com o regime primário. E essas medianas ficaram entre 4.600 versus 10.024 para quem teve o regime primário. Seguindo as nossas comparações, nós avaliamos também e comparamos quem recebeu o primeiro reforço para quem recebeu o segundo reforço e foi até a dose bivalente. Essas pessoas que receberam o segundo reforço apresentaram uma mediana de imunogenicidade. Aqui eu peço que vocês considerem essa setinha como descendo, ela é no sentido de menor. Apesar do segundo reforço, ele ter apresentado um aumento da imunogenicidade, por quê? É de conhecimento em literatura que nós, após 15 dias, já ocorre a soroconversão, então nós já conseguimos observar um aumento da imunogenicidade desse participante. Quem recebeu, os maiores valores observados foram aqui para quem recebeu o primeiro reforço. Contudo, ao se comparar com o segundo reforço, o período de 91 a 180 dias, quem recebeu o segundo reforço apresentou uma mediana 1,4 vezes menor. Diferentemente de que quem recebeu a dose bivalente nesse mesmo intervalo de tempo apresentou uma imunogenicidade ainda 2 vezes maior, tá? Então, só, por favor, considerem essa seta como vermelhinha para baixo e a última seta como verdinha para cima de aumento, tá? Mais uma vez, comparando agora em um intervalo de tempo diferente, o período de 181 a 260 dias entre o primeiro reforço e o segundo reforço, nós observamos mais uma vez que aqui no segundo reforço, essa imunogenicidade era até de 1,3 menor do que quem nesse período aqui com o primeiro reforço só. E por fim,
apesar da dose bivalente ter apresentado os maiores níveis de imunogenicidade ao longo de todas as coletas, e mesmo assim, conforme nós observamos nas outras doses, ver esse declínio ao longo do tempo, que já era esperado após cada dose vacinal, a dose bivalente se mostrou melhor, mas uma imunogenicidade melhor, comparada tanto ao primeiro reforço quanto ao segundo reforço, sendo de até 2 vezes mais anticorpos, no intervalo de 91 a 180 dias após a vacinação. E aí, algo que era bem comentado e que foi muito debatido foi a respeito da escolha do imunizante que as pessoas queriam receber. Muitas pessoas não queriam receber o imunizante da Coronavac porque achavam que tinha uma eficácia menor, ou não queriam receber o da AstraZeneca porque algum conhecido afirmava que teve uma reação pós-vacinação mais intensa. E aí, com isso, nós nos perguntamos e ficamos interessados em saber, com a indicação do esquema heterólogo pela OMS, escolher o imunizante administrado no regime primário fez uma diferença quando você recebeu sua dose de reforço, seu primeiro reforço, e assim se iniciou o esquema heterólogo? Para isso, nós fizemos uma comparação entre os participantes que receberam. No Brasil, nós tivemos basicamente regime primário com Coronavac ou com a dose da AstraZeneca, a Chadox. Com isso, nós comparamos como se comportou a imunogenicidade desses participantes ao receber a dose de reforço e se, de fato, o imunizante do regime primário promoveu alguma diferença nesse segundo, após receber o reforço. E o que nós observamos é que, independente da vacina recebida no regime primário, o que impulsionou, o que aumentou a imunogenicidade dos participantes foi, de fato, ter recebido um regime heterólogo. E isso é muito interessante em comparação com o que a gente observou em outros locais do planeta. Aqui no Brasil, nós tivemos um esquema vacinal muito diverso, e observar o aumento que a dose de reforço proporcionou nos deixa explícito que o imunizante recebido no regime primário não teve nenhuma consequência, ou não gerou, por exemplo, se eu tomei Coronavac, uma imunogenicidade maior após o meu reforço do que quem tomou AstraZeneca e vice-versa. Com isso, eu agora passo a palavra para a professora Edjane para dar continuidade nos resultados que nós apresentamos. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Denise. Bom, eu vou dar continuidade aqui na nossa apresentação. Então, a Denise pontuou muito bem que os nossos participantes, após a administração das vacinas COVID-19, eles tiveram uma imunogenicidade, e eu acho que é importante também relatar que as pessoas que também, ao longo do estudo, lembrando, esse é um estudo de vida real, ou seja, ele foi acontecendo de acordo com o que ia se mudando ou alterando o esquema vacinal no nosso país. E as pessoas também iam tendo Covid ao longo do estudo. Depois eu vou mostrar para vocês no final um dado sobre isso também. Mas a gente quis olhar para entender se a gente tinha dados das mesmas pessoas que antes e depois do regime primário e do segundo, terceiro e da dose bivalente. Isso porque a Denise mostrou para vocês um dado geral em que a gente colocou todos os nossos participantes, os 5.054 juntos. E aí, então, o que a gente foi observar aqui nesse segundo momento? A gente foi observar, e percebam, em cinza aqui são as pessoas, a gente chama de baseline, ou seja, é a dosagem que a gente fez quando esses indivíduos entraram no estudo. E aqui, em rosa, nós temos o quê? A dosagem de 15 a 90 dias após o primeiro reforço, que foi o que a gente chama popularmente de terceira dose. Então, a gente vê um incremento muito grande do baseline para a terceira dose.
Quando a gente vai observar da quarta dose ou segundo reforço e das vacinas bivalentes, o que a gente observa? Que a gente não, embora elas tenham sido estatisticamente diferentes, lembrando que isso daqui está em log, então o intervalo é muito maior do que o que é apresentado aqui, a gente tem um aumento substancial toda vez que a gente toma uma dose de reforço, quando a gente considera o baseline dessa pessoa, ou seja, imediatamente antes a administração desse reforço. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: comparem esse baseline com estes das doses de reforço. Nós temos agora uma população que tem um nível de anticorpos anti-SRBD, ou seja, anticorpos que a gente produziu depois que a gente entrou em contato com o vírus ou com a vacina. Esses anticorpos são anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2. Observem que o baseline dessas pessoas, durante o segundo reforço e as doses bivalentes, eles já são muito elevados, mostrando para a gente o quê? Que as doses de reforço aumentam a imunogenicidade e essa imunogenicidade se mantém ao longo do tempo. E quando a gente aplica um segundo reforço, aqui especificamente das vacinas bivalentes, eu ainda consigo aumentar ainda mais a quantidade de anticorpos anti-SARS-CoV-2 que eu produzo. Lembrando que quando a gente está falando de imunogenicidade, né, ou seja, a capacidade da vacina de produzir a formação de anticorpos, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele funciona através da imunidade celular e humoral. Aqui a gente está dosando somente a imunidade humoral, ou seja, aquela produzida pelos anticorpos. No nosso estudo, a gente também está avaliando a imunidade celular, que é aquela na qual, após o contato com o vírus ou com as vacinas, eu vou induzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias, de outros mediadores pró-inflamatórios que ajudam a nossa resposta imune. Essa parte do estudo, ela ainda não foi finalizada, e ela também não foi feita nos 5.000 participantes. Lembrando, como a Denise falou para vocês, nós dosamos os anticorpos anti-SARS-CoV-2 dos 5.000 participantes nas várias visitas que eles voltaram para o centro de pesquisa clínica. Mas para fazer imunidade celular, que é um experimento muito mais oneroso, a gente separou uma parte do estudo e ele ainda está em andamento, então eu não tenho esses dados ainda para mostrar para vocês. Mas o que a gente tem? O que a gente pode concluir com isso, então? Que independente do tipo de vacina que foi utilizado no esquema primário, as doses de reforço aumentaram significativamente os níveis de anticorpos anti-SRBD. O que é importante a gente falar? Esses anticorpos, dentre essa gama de anticorpos IgG anti-SRBD, existem os anticorpos neutralizantes. E são esses anticorpos neutralizantes que vão lá e vão neutralizar a célula que está infectada com o SARS-CoV-2. Então, a gente entende que, né, com as doses de reforço, eu aumento a quantidade desses anticorpos, eu aumento a minha imunogenicidade, eu protejo as pessoas que tomam essas vacinas. Bom, mas o nosso estudo não era somente para avaliar a imunogenicidade. A gente tinha outras duas perguntas, que era a efetividade das vacinas COVID-19 e a segurança dessas vacinas. E por que a gente estava avaliando a segurança dessas vacinas? O Brasil, ele foi um país que fez uma vacinação completamente diferente do restante do mundo. E se a gente for observar os estudos que são apresentados hoje em dia, grande parte dos estudos das vacinas contra a Covid-19, eles foram feitos na América do Norte ou em Israel, no qual eles majoritariamente usaram um único tipo de vacina, vacina de RNA mensageiro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente usou vacina de vírus inativado, que foi a Coronavac, vacina de adjuvante, de vírus adjuvante, que foi a Janssen e a AstraZeneca, e vacina de RNA mensageiro, que foi a Pfizer. Então, nós utilizamos 4 vacinas diferentes, com 3 plataformas que a gente fala, vacinais diferentes, ou seja, vacina de RNA, vacina de vírus inativado e vacina de vetor viral. Portanto, para a gente era muito importante conhecer como é que foi a segurança dessas vacinas.
E aí, então, o que nós observamos? Nós fomos avaliar os casos de eventos supostamente atribuíveis à vacinação, que é chamado, né, na literatura específica, de ESAV. Os ESAV, e aí nós avaliamos os ESAVs não graves, ou seja, aqueles que não precisaram de hospitalização. E aí, a dor local foi o sintoma mais prevalente que a gente observou durante todo o nosso estudo. Então, nós avaliamos 16 diferentes ESAVs não graves. E como vocês podem observar aqui, nós avaliamos 14.772 doses de vacinas administradas. E 48% da nossa população apresentou dor local como sintoma, ou seja, o ESAV não grave mais comum. A gente também teve a apresentação de outros ESAVs, por exemplo, prurido, né, que é a coceira no local da administração, enduração local, quando a gente tomava a vacina e ficava durinho assim em volta do local de vacinação. A gente também avaliou náuseas, vômitos, diarreia, mialgia, artralgia, e todos eles apresentaram porcentagens diferentes, muito inferiores à dor local. Então, quando a gente observa esses dados, a gente pode verificar que de toda a gama de ESAV, né, de sinais e sintomas que essas pessoas apresentavam após a vacinação, a dor local foi a ESAV mais presente. E aí, então, em seguida, a gente foi avaliar a incidência de ESAV segundo o histórico vacinal, ou seja, a cada dose que era administrado, como é que se apresentava a incidência desses ESAV. E aqui nesse gráfico, no eixo Y eu apresento a porcentagem de incidência e no eixo X o número de doses. Aqui lembrando, a dose 1 e a dose 2 fazem parte do esquema primário. A dose 3 é o primeiro reforço e a dose 4 é o segundo reforço. O que que... Ui, desculpem, gente. O que que a gente observou? Que na dose 1, a gente tinha uma porcentagem de menos de 50% de pessoas que apresentaram ESAV. E na dose 2, esse número caía para 42%, o que já é esperado. A gente já tem dados na literatura mostrando que uma segunda vacina do mesmo tipo provoca menos reatogenicidade, ou seja, a capacidade de produzir um evento supostamente atribuível à vacinação. Mas, de uma maneira muito interessante, quando a gente foi para a dose 3, ou seja, o primeiro reforço, que foi quando efetivamente o estudo do Sevacov começou, a gente tem uma subida da incidência dessas ESAV para 76,9%. E na dose 4, ou seja, o segundo reforço, foi para 73,9%. Mas se a gente comparar esses dois com o esquema primário, é muito diferente. E aí, a primeira pergunta que a gente se fez foi por que isso estava acontecendo e como estava acontecendo. E aí, vamos lembrar o seguinte, no Brasil, o esquema primário, ele foi feito majoritariamente na nossa população, lembrando, a nossa população são os profissionais de saúde, foram as primeiras pessoas a serem vacinadas. Então, a nossa população é majoritariamente vacinada com Coronavac, no esquema primário, na primeira e na segunda dose. E tem uma parcela da nossa população que também recebeu a vacina AstraZeneca. Só que na dose 3, o que aconteceu no Brasil? A gente saiu da vacina Coronavac e AstraZeneca e foi introduzida a vacina Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro. Então, a gente já esperava que iria aumentar essa reatogenicidade, essa porcentagem de incidência de ESAV. E, de fato, isso aconteceu. Então, a gente tem aqui uma segunda pergunta. Bom, mas será que foi só o fato de ser a vacina Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, diferente da vacina da Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado? E aí, então, para responder essa pergunta, porque claramente a gente tem um aumento que é substancial do esquema primário para a dose de reforço, a gente separou esses dois grupos. Então, aqui no próximo gráfico, eu trago para vocês mostrando o seguinte. Aqui em laranja, a gente tem as pessoas que receberam como esquema primário a Coronavac. Então, a Coronavac, ó, percebam, na primeira e na segunda dose, ela apresenta uma incidência de pelo menos uma ESAV muito menor
do que a vacina AstraZeneca, que está demonstrada aqui em azul, ou a Janssen. Lembrando que a Janssen, ela era administrada no esquema primário somente com uma única dose. Então, o que que nós observamos? Primeiro, isso, né? Que na primeira dose e na segunda dose, a Coronavac produz menos reatogenicidade do que as vacinas de vetor viral. Isso era esperado? Sim, por quê? São plataformas vacinais diferentes. A Coronavac usa o vírus inteiro, o vírus inativado, que produz uma reação inflamatória local muito maior do que uma reação inflamatória sistêmica, quando comparado com as vacinas de vetor viral. Então, assim como a gente já tem estudos mostrando que a efetividade da Coronavac foi menor no esquema primário, comparada com as vacinas de vetores virais, a reatogenicidade comporta-se da mesma forma. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui na terceira dose? Vejam que o que era esperado, então a gente teve então uma terceira dose de vacina e agora a gente alterou para Pfizer. No Brasil, na nossa população, que é uma população de profissionais de saúde, que foi a primeira população a ser vacinada, a gente saiu de 1,9% das pessoas que tomaram Pfizer na primeira e na segunda dose para quase 94% das pessoas que tomaram a terceira dose com Pfizer. Então, majoritariamente na terceira dose, a gente tem Pfizer. E a gente observa o quê? Um aumento substancial. E aí a gente se perguntou, será que esse aumento é só porque a Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro e por isso ela é mais reatogênica do que a Coronavac? Mas isso não é verdade, porque se a gente observar com as vacinas de vetor viral, elas também tiveram um incremento na reatogenicidade, ou seja, na porcentagem de pessoas com pelo menos uma ESAVI relatada. E foi menor do que no grupo de Coronavac e Pfizer. O que isso diz para a gente? Que não é só o perfil intrínseco da vacina da Pfizer, de RNA mensageiro, que é responsável pela essa reatogenicidade. Isso também parece ser modulado pelo histórico vacinal das pessoas. E esse dado é um dado muito importante, porque esse dado é um dado brasileiro, na nossa população, e a gente não observa isso em outros estudos. Por quê? Porque a maioria dos outros estudos não fez alteração do regime primário para o regime secundário. Então, aqui nós temos uma alteração que de vacinas homólogas, ou seja, a primeira e a segunda dose foram iguais, e agora a gente tem a gente passa por uma vacinação heteróloga, ou seja, a gente tem uma terceira dose de uma vacina diferente. Quero lembrar novamente, né? O nosso estudo é um estudo de vida real e ele acompanhou o que ia acontecendo ao longo da nossa vida durante a pandemia de Covid-19. O que aconteceu durante a pandemia de Covid-19? A gente observou que com a administração das vacinas de RNA mensageiro, a gente tinha uma maior efetividade. E aí, no Brasil, se estabeleceu fazer a terceira dose com vacina de RNA mensageiro. Mas o dado que a Denise mostrou é muito importante a gente lembrar que, independente do seu regime primário, tomar o reforço melhorava a sua imunogenicidade, mesmo que você apresentasse maior reatogenicidade. Lembrando, é uma reatogenicidade de casos sinais e sintomas não graves, ou seja, que não impediam a pessoa de ir trabalhar, de ir para a faculdade, de ir para a escola, de realizar suas atividades de vida diária. Depois, a gente foi, então, separar esses participantes em perfis clínicos diferentes e fazer, então, uma regressão para entender esses perfis com a presença dos ESAVI. Então, o que a gente observou? Aqui, esse aqui é um gráfico de forest plot. E o que a gente observa? Como é que a gente tem que avaliar ele? Essa linha aqui, quanto mais distante para a direita dessa linha, maior significa a chance de você apresentar um desses sintomas aqui. Então, do perfil dermatológico, ou seja, aquelas pessoas que quando tomavam vacina apresentavam prurido na pele ou vermelhidão, eritema sistêmico, a gente não teve diferença entre essas vacinas, ou seja, tomar as vacinas não aumentava a sua chance de apresentar essas reações. No entanto, quando a gente observa todos os outros perfis, músculo-esquelético, gastrointestinal, de cefaleia, de outras reações locais, que reações locais? Prurido no local da administração, edema no local da administração,
E dor local. Dor local, lembrando, a gente deixou esse dado separado porque ele é o mais presente em todas as vacinas. Outra coisa importante para dizer nesse gráfico. A gente usou como referência a Coronavac. Por que a gente escolheu a Coronavac como referência para fazer essa regressão? Porque a Coronavac é a vacina menos reatogênica, ou seja, aquela que induz menor probabilidade de você apresentar um evento atribuível à vacinação, um ESAV. E aí, o que a gente pode observar? Que todas as vacinas estudadas, AstraZeneca, Janssen e Pfizer, elas sim aumentam a sua chance de apresentar alguns desses sintomas. E eu queria destacar aqui do sintoma músculo-esquelético que a vacina da Janssen, quando administrada, ela aumentava em até 10 vezes a sua chance de apresentar sintomas músculo-esqueléticos. Tirando isso, nas outras apresentações, as vacinas não foram diferentes entre elas, mas todas foram diferentes com a Coronavac. Bom, então o que a gente já mostrou? Que a gente tem imunogenicidade quando a gente toma as vacinas, que a gente aumenta a imunogenicidade quando quando a gente recebe as doses de reforço dessas vacinas, que essas vacinas produzem sim ESAV, ou seja, elas têm uma reatogenicidade, que a Coronavac, ela produz menos reatogenicidade do que as demais vacinas, e que nós tivemos uma população do estudo que apresentou reatogenicidade durante todas as doses. Mas um dado muito interessante que a gente observou é que ao longo do estudo a gente teve 21% da nossa população que não apresentou ESAV ou não relatou ESAV. Lembrando, como é que a gente avaliava isso? A gente perguntava para as pessoas, quando você tomou a dose da vacina, você teve estes sintomas aqui, que foi o que eu listei nos slides anteriores. E a gente tem ou seja, a gente tem 1.054 pessoas que ao longo dos 36 meses de acompanhamento do estudo não relatou nenhuma ESAV e nenhuma dose. E as demais, né, as demais pessoas, então a gente teve 25% da população que relatou em apenas uma dose, 30% da população que relatou em 2 doses e assim por diante. E aí isso nos mostrou um dado muito interessante. 79% dos nossos participantes tiveram ESAV ao longo do estudo, mas só 55% das doses administradas, daquelas 14.772 doses que nós administramos, que apresentavam um ESAV, ou seja, eu tenho 79% da população apresentando ESAV, com 55% das doses apresentando. Esse número não bate. Por que ele não bate? Porque as pessoas, algumas delas, apresentaram ESAV em mais de uma dose. E isso é um dado interessante para a gente conhecer a população e para a gente mostrar o seguinte: apesar dessas pessoas terem apresentado o ESAV em mais de uma dose, isso não impediu a atividade de vida diária dessas pessoas. E aí, a gente foi tentar conhecer também como que era o perfil clínico dessas pessoas que a gente chamou de pessoas não reatogênicas, ou seja, essas que não apresentaram ESAV em nenhuma dose. E aí, o que a gente observou? Que nessas pessoas, primeiro, é importante dizer, essas pessoas aqui que tiveram perfil não reatogênico, a primeira pergunta que a gente fez foi o seguinte: qual vacina será que essas pessoas tomaram? E a gente sabe que dessa população de 1.054 pessoas, 60% tomou só Coronavac. Aí você poderia dizer, por isso que ela é não reatogênica, porque ela tomou uma vacina que tem baixa probabilidade de produzir reatogenicidade. Mas 40% desses 1.054 participantes tomaram as outras vacinas, ou seja, a vacina AstraZeneca, a vacina da Janssen e a vacina da Pfizer. Então, significa o quê? Não é só porque a pessoa tomou Coronavac que ela não apresentou reatogenicidade. E outra coisa interessante também, né? Então, isso é um pouco do que eu vou mostrar aqui. Se você tomou o vírus inativado, a vacina de vírus inativado, não, né? A vacina de vírus inativado, você tem maior chance de permanecer não reatogênico ao longo do estudo. Se você for exposto a menos doses, você tem menor chance de permanecer não reatogênico. E se você for do sexo masculino, você tem maior chance de permanecer
não reatogênico também. Então, vejam que o sexo masculino, aqui neste caso, as pessoas do sexo masculino tiveram o dobro de chance de não apresentar reatogenicidade. E a cada ano que se passava da idade das pessoas, você tinha maior chance de não apresentar reatogenicidade. Ou seja, quanto mais idoso, menos relato de ESAV as pessoas apresentam. E aí existem algumas explicações para isso. Uma das explicações é a senescência do sistema imunológico, ou seja, se você, ao tomar a vacina, produz uma reação local menor, o seu sistema imune, ao longo da idade, ele vai envelhecendo, a gente pode dizer assim, popularmente dizendo, chamando, e você vai ter menor chance de apresentar reatogenicidade. Mas uma coisa muito importante, que tem que ficar claro para todo mundo que está assistindo aqui, se você tem menor reatogenicidade, não significa que você tem menor imunogenicidade. Não significa que você está menos protegido. Então, isso é muito importante de vocês guardarem essa informação. Por que eu estou fazendo questão de falar isso? E por que a gente está mostrando a reatogenicidade das vacinas? Porque a gente precisa conhecer. Ao longo do tempo, acho que todo mundo que está assistindo aqui se lembra que a gente tinha pessoas escolhendo a vacina. Por quê? Porque ela apresentava mais ou menos reatogenicidade. E a gente está vendo que o fato de você ter escolhido uma vacina menos reatogênica ou mais reatogênica não interfere na sua imunogenicidade. E aí, por fim, né, a última pergunta que a gente tinha era com relação à efetividade das vacinas. E aí, a gente tinha duas perguntas principais: a efetividade geral das vacinas e a efetividade com relação aos casos graves das vacinas. Então, o que era considerado um caso grave, né? O que a Organização Mundial de Saúde considera como um caso grave? O caso grave é esse aqui, nesse score, em que o indivíduo precisa ser hospitalizado. Então, quando a gente tinha COVID e a gente não precisava de hospitalização, a gente era considerado um caso leve ou um caso moderado. Casos graves eram considerados casos que necessitavam de hospitalização. E aí, a hospitalização era de diferentes níveis, com ou sem o uso de oxigênio, com ou sem o uso de intubação, de ventilação mecânica acessória. E, por último, claro, a morte. Então, no nosso estudo, nós fomos avaliar a efetividade das vacinas. E aí, eu tenho para trazer para vocês que o nosso objetivo primário era avaliar a efetividade contra os casos graves, ou seja, contra as mortes, mas nós não tivemos nenhuma morte relacionada à Covid-19 ou à vacinação no nosso estudo. Então, o que a gente teve que fazer? Um caso controle, no qual nós fomos avaliar os casos graves na população do nosso estudo e que foi muito pequena. Então, vou mostrar para vocês aqui. Na nossa coorte, nós só tivemos 91 casos graves de Covid-19 registrados ao longo do estudo, ou seja, ao longo dos 36 meses que nós acompanhamos os nossos participantes, nós só tivemos 91 casos, dos 5.054 participantes. Destes 91 casos, apenas 19 casos ocorreram após a vacinação completa do esquema primário. O que a gente chama de vacinação completa? A gente chama aquela pessoa que tomou as 2 doses do esquema primário ou a única dose de Janssen e essa pessoa não teve o caso grave em até 15 dias, que é o período que a gente chama em que o seu sistema imune necessita para produzir uma resposta imune eficaz. Então, de 5.054 participantes que a gente tem no final do nosso estudo, somente 19 casos ocorreram após a vacinação completa do esquema primário. E não houve morte relacionada à vacinação ao longo do estudo ou relacionada à Covid-19. Então, o que a gente pode concluir inicialmente, né? Primeiro, que as vacinas protegem dos casos graves, né? Então, é muito diferente a porcentagem de pessoas que tiveram casos graves antes da vacinação, 72 pessoas, e depois da vacinação. E aí, então, eu trago para finalizar dos nossos dados, especificamente, do estudo geral,
as pessoas, então, vamos lá. O que é aqui? Até então, a gente falou de pessoas que tiveram Covid, não tiveram Covid, vacinaram e não vacinaram. Estes dados aqui, eles mostram os casos de Covid que a gente teve durante o estudo. Então, a gente teve 3.370 casos ao longo do nosso segmento, dos 36 meses de segmento. Só que desses 3.370 casos, somente 91 foram considerados casos graves, ou seja, 2,7% da população. E desses 91, 72 ocorreram em pessoas que não tinham sido vacinadas ou ocorreram em pessoas que tinham sido parcialmente vacinadas, ou seja, tomaram só a dose 1 das 2 doses do esquema primário ou tiveram um caso grave antes de completar 15 dias após a segunda dose. E desses 91, a gente só teve 19 que ocorreram após a vacinação. 10 com a vacinação de Coronavac e 9 com a vacinação das outras vacinas. E aí, quando a gente vai olhar, então, a efetividade bruta no nosso estudo, quando a gente olha só para a Coronavac, a gente tem uma efetividade bruta de 49,4% contra os casos graves, mas quando a gente vai olhar para as outras vacinas, esse número sobe para 84,9%, e quando a gente observa para aquelas pessoas que fizeram uso da segunda dose de reforço, esse número sobe para 92,5% de efetividade bruta. A gente corrigiu isso em outros valores, eu não trouxe aqui tudo, porque como a Denise falou, isso aqui está submetido para uma revista, então a gente não trouxe todos os dados, mas a mensagem, o que a gente pode concluir com os nossos dados é que, independente do tipo de vacina utilizado no esquema primário, as doses de reforço aumentaram significativamente os níveis de anticorpos anti-SRBD contra o SARS-CoV-2. As vacinas COVID-19 aplicadas no Brasil pelo PNI induzem reatogenicidade não grave e são seguras. E a vacinação contra a COVID-19 diminui a frequência de casos graves na nossa população estudada. Lembrando, quem é a nossa população estudada são os profissionais de saúde, que foram aqueles que estavam muito expostos ao vírus, e foram aqueles que primeiro foram expostos, mas também primeiro foram vacinados. E aí eu gostaria de deixar uma mensagem para a comunidade, que é o seguinte, que as vacinas COVID-19, elas são seguras e são eficazes. Os nossos dados mostram que depois da vacinação, ou seja, 2 doses mais um reforço, numa população de 5.000 participantes, nós tivemos apenas 19 casos graves e nenhum óbito. E tomar os reforços melhora a sua imunidade. Seu corpo produz mais anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. E eu encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez, primeiro, as pessoas que se disponibilizaram a participar desse estudo, que são os profissionais de saúde, que gentilmente foram ao